Olá, eu sou Erasto da Universidade de Brasília, da UNB. Eu fui convidado para fazer uma conversa com vocês sobre direitos humanos. Eu quero partir de um princípio de que nós somos filhos e filhas de um processo histórico. E por isso algumas marcas em relação aos direitos humanos são bem reconhecíveis. São momentos de afirmação de direitos e deveres, de respeito às liberdades individual e coletiva, de igualdade, da dignidade de todos os seres humanos. Talvez o momento assim mais longe de nós seja a gente lembrar do Código de Hammurabi. Isso está lá pelo 1760 a.C., na Babilônia. Por que isso? Porque alguns que estudam os sistemas jurídicos dizem ser esse o código primeiro escrito da humanidade. Apesar de ser um código muito duro, né? Olho por olho, dente por dente, é uma primeira inscrição de direitos e deveres, os quais todas as pessoas deveriam se submeter. Talvez o instrumento mais ligado aos direitos humanos, como começamos a compreender, seja a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, em plena Revolução Francesa, né, com o peso simbólico dessa revolução, de onde ecoam os valores de liberdade, igualdade e fraternidade. Mas apesar de ser um instrumento importante, que marca os direitos humanos, aqui está muito presente ainda o conceito de cidadania, né? Menos do que os dos direitos humanos. E com todas as contradições que a Revolução Francesa nos trouxe, né? Com a ideia do liberalismo, com um movimento ainda muito próprio do patriarcado, né? Tanto é que é a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. E aqui o homem não significa os seres humanos. Tanto é que uma artista muito revolucionária para a sua época, né, chamada Olympe de Gouges, insatisfeita com o fato de a declaração ter sido voltada apenas para os homens, reúne mulheres artistas de sua época e resolve fazer uma declaração dos direitos da mulher e da cidadã. E isso acaba, com todas as contradições da Revolução Francesa, lhe custando o pescoço na Praça da Revolução, em 1783. Né, ela foi guilhotinada. 150 anos depois desses fatos relacionados à Revolução Francesa, aí sim já com uma compreensão contemporânea de direitos humanos, já ao final da Segunda Guerra Mundial, o mundo civilizado, né, depois dessas atrocidades da Segunda Guerra, se reúnem numa organização internacional que persiste existindo, é a Organização das Nações Unidas, a ONU, e acaba reconhecendo, né, as disputas ideológicas existentes, os confrontos políticos, especialmente entre liberais e socialistas, mas promulga solenemente a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Isso se dá no dia 10 de dezembro de 1948. É um documento de uma simplicidade muito grande, a afirmação de 30 direitos, e parece ser o documento mais traduzido, né, da nossa civilização. São computadas até o momento 525 traduções. Está lá no livro dos recordes. Essa declaração ela é constituída de normas gerais de caráter filosófico, né, como, por exemplo, a afirmação da dignidade humana, a liberdade individual contra os excessos do Estado, os direitos políticos, eleições livres, direitos econômicos e sociais, e também direitos de proibição de violações, né, como a proibição da tortura, dos castigos cruéis e degradantes. Não cabe aqui, evidentemente, nos referir aos 30 artigos da declaração, mas eu acho que é importante frisar a importância do primeiro artigo, que diz assim: todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos. São dotados de razão e de consciência e devem conviver uns com os outros em espírito de fraternidade. E percebam que aqui há a reafirmação dos distintivos da Revolução Francesa, né? Todos nascem livres, a liberdade, iguais, igualdade, e são convidados a conviver uns com os outros em espírito de fraternidade. Esse documento teve desdobramentos, né, em tratados, convenções, protocolos, mas é forçoso reconhecer que mais de 70 anos depois da promulgação da Declaração Universal, o mundo segue sendo violador dos direitos humanos. Os direitos humanos não são um dado de realidade, eles não brotam do nada, eles são fruto de um processo histórico onde há muito que celebrar, é verdade, mas também há de reconhecer que há muito que lamentar.
E por isso, talvez, que a declaração, no seu preâmbulo, ela já insistia: os indivíduos e as instituições se ocupem em ensinar esses direitos, porque eles não brotam, como eu já disse, do nada. Portanto, poderíamos traduzir isso com a expressão: é preciso educar em direitos humanos. A Conferência de Viena da ONU, organizada em 1993, preocupada com essa situação, declarou a década da educação em direitos humanos e convidou os Estados-membros da ONU a produzirem planos nacionais de educação em direitos humanos, para que essa atividade pudesse ser considerada uma política pública dos Estados nacionais. A Unesco, que é o braço cultural e educacional da ONU, rapidamente produziu um programa mundial para que pudesse servir de referência, e o Brasil, já no ano de 2003, é o primeiro mandato do governo Lula, organizou e publicou o Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos. É um plano muito bem constituído em 5 áreas. São orientações dadas à educação básica, à educação superior, à educação não formal, ao sistema de mídia e aos sistemas de justiça e de segurança. Nós tivemos muitos avanços, em particular no campo dos sistemas educacionais, quer na educação básica, quer na educação superior. Nós tivemos, por exemplo, uma diretriz curricular geral, exarada pelo Conselho Nacional de Educação, que orienta os sistemas de ensino a trabalhar com a educação em direitos humanos. Tivemos a criação de inúmeros programas de pós-graduação em direitos humanos, disciplinas nas universidades, e a discussão sobre os direitos humanos, se devem ser uma disciplina ou se deve ter um tratamento transversal no currículo. Há muita discussão sobre isso, não há consenso sobre essa questão. Há experiências exitosas de ambas as dimensões do tratamento dessa temática no currículo. Eu, particularmente, advogo que a educação em direitos humanos deve ser um tema transversal, reconhecendo que riscos que nós temos em relação a essa proposta, não é? Porque aquilo que é tema transversal deve ser feito por todos. Desde o porteiro da escola até a direção da escola, todos têm que estar preocupados com essa temática. Mas, em geral, na escola, né, quem pisa o chão da escola sabe que, em geral, aquilo que é de todos acaba podendo ser de ninguém, né? E atribuir apenas a uma disciplina, esse tratamento, a gente corre o risco também de que um se obrigue com essa temática e todos os demais se desobriguem. Essa é uma questão que está colocada à discussão. Bom, eu diria, para encerrar, que apesar do panorama pessimista que nós vivemos no mundo e particularmente no Brasil em relação à perseguição a professores, destruição das nossas universidades e da ciência, neoconservadorismo, negacionismos de toda a natureza, né? Reconhecer que a conjuntura mundial e a brasileira, mais do que nunca, aponta que a educação em direitos humanos pode ser um instrumento para enfrentar os preconceitos, não é? E construir uma renovada mentalidade de cultura de direitos humanos entre nós. É preciso reconhecer que 3 gerações antes de nós, aqueles que nos precederam, lutaram por direitos, perderam a vida, foram exilados, tivemos desaparecimentos forçados. Eu, então, penso que é pelo menos um dever de lealdade para com esses nossos antepassados, que nós devemos permanecer na luta pelos direitos humanos. E não há luta pelos direitos humanos sem conflitos, né? E quase sempre lutar pelos direitos humanos é estar na contra-hegemonia das sociedades. Por isso, talvez que Bobbio, um grande sociólogo italiano, já nos tenha lembrado que os direitos humanos não nascem todos de uma vez, e nem de uma vez por todas. Ou seja, ele é fruto de um processo histórico, como já dissemos, mas conquistados não significam que eles sejam eternizados. Há sempre a necessidade de que a luta seja organizada para que eles permaneçam existindo, porque eles não estão aqui para existir de uma vez por todas. Quero finalizar lembrando uma expressão do ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, um grande poeta, que dizia que os direitos humanos são sempre uma obra inacabada. E nós devemos estar seguros de que a nossa participação é uma contribuição para um processo civilizatório que não tem retorno, é irreversível. Termino dizendo a minha opinião sobre um fundamento que acho essencial para os direitos humanos, que é o fundamento de um dos dísticos da Revolução Francesa, o fundamento da fraternidade.
né? Há muito que se descobrir ainda em relação ao conceito político e civil da fraternidade, como era a proposta no tempo da Revolução Francesa. Mas que parece, né, que com o decorrer do tempo esse valor civil e político foi encostado no cantinho da religião ou da pieguice, de maneira que há um certo desconforto em dizer que nós devemos viver em fraternidade. Mas a fraternidade, a meu juízo, é o fundamento essencial e sem ele não é possível ter direitos humanos. Exatamente porque a fraternidade indica que somos todos nós, filhos e filhas da mesma humanidade. Né? Lutar pela fraternidade significa dizer que nós nos esforçamos para olhar todos e todas na mesma altura dos olhos. É esse o convite que a Educação em Direitos Humanos faz a todos nós.